nós vamos falar um pouco sobre três conteúdos, que são eles: impulso, conservação do momento linear e colisões. Eu, Matheus de Mão, vou falar um pouco sobre o impulso. Bom, o impulso nada mais é do que uma força aplicada em um corpo em um intervalo de tempo. Por exemplo, eu posso empurrar uma criança que está no balanço com certa força em um curto período de tempo, e essa força fará com que essa criança adquira velocidade e se mova para frente. Essa força ela pode ser tanto constante quanto variável. Quando ela for constante, eu vou utilizar a fórmula do impulso igual força vezes a variação do tempo, o intervalo do tempo. E quando for variável, eu vou calcular a integração dessa força no tempo. Ou eu posso também achar a força média calculando a área do gráfico. Também estudamos um pouco sobre quantidade de movimento, ou momento linear, que diz que um objeto de maior massa vai ter sempre maior quantidade de movimento do que um de menor massa, mesmo o deslocamento sendo o mesmo e o tempo também sendo o mesmo. Não, a fórmula vai ser o produto igual massa vezes velocidade. E ela também está relacionada à segunda lei de Newton, porque conforme você aumenta a sua força, vai aumentar também a quantidade de movimento desse corpo. Ou seja, vão ser grandezas proporcionais. E você vai ter outra fórmula que seria a força igual à variação do momento linear, que seria o produto sobre o tempo, que seria basicamente a mesma fórmula da segunda lei de Newton, que é a força igual a massa vezes a aceleração. Aí também nós temos o teorema do impulso, que nos diz que se você passar o tempo dessa fórmula da variação do momento linear, você pegar o tempo e passar por outro lado, multiplicando a força, vai ficar força vezes o tempo, que seria o impulso, igual ao produto, a variação do produto. Ou seja, seria impulso igual a variação do produto, que seria a massa vezes a velocidade final menos inicial. E aí você chega à conclusão de que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento em um determinado período de tempo. Oi, eu sou Fabiola e eu vou falar um pouco sobre a conservação do momento linear. Como que isso acontece? Quando a taxa de variação é zero, significa que nós não temos o impulso na situação. Dessa maneira, a variação do momento é zero. O momento final é igual ao momento inicial. Bom, na prática, como que isso acontece? No experimento a gente pode perceber que temos duas massas, a massa da tábua de madeira e temos a massa do recipiente que está em cima dela. Quando eu corto o fio, podemos perceber que quando o recipiente verdinho, o vidro, é lançado para um lado, a base de madeira ela vai para o lado contrário do que o vidro foi lançado. Então, após a realização do experimento, quais são os dados que nós temos para realizar o cálculo? Temos a massa e a velocidade do sistema 1, que é o vidrinho, e a massa e a velocidade do sistema 2, que é a nossa base de madeira. E como que faremos este cálculo? Será da seguinte forma. A massa vezes a velocidade do sistema 1 mais a massa vezes a velocidade do sistema 2. Assim a gente vai obter a quantidade de movimento após a colisão que houve no experimento. Agora vamos falar sobre colisões. Eu vou falar um pouco sobre a colisão elástica e um pouco sobre a colisão inelástica. Começando pela colisão elástica, ela é um tipo de colisão onde conserva-se toda a energia cinética e todo o momento linear. A principal característica dela é que após a colisão, a velocidade não se altera, só se altera o sentido do movimento. Para ficar mais fácil de entender, imagina um objeto
indo com uma velocidade qualquer, colide com um segundo objeto. Esse segundo objeto vai seguir uma nova trajetória, mas ele vai seguir essa trajetória com a energia que foi fornecida pelo primeiro objeto, ou seja, depois da colisão. Ou seja, ele vai seguir com a mesma velocidade que o primeiro objeto atingiu ele. O que caracteriza uma colisão elástica, onde foi conservada toda a energia cinética e todo o momento linear. Já na colisão inelástica, há pouca ou nenhuma conservação de energia, porque essa energia cinética é convertida em outros tipos de energia. Na colisão inelástica, conserva-se apenas o momento linear. Mas para mim explicar um pouco melhor, tem dois tipos de colisão inelástica. Tem a colisão parcialmente inelástica e a colisão perfeitamente inelástica. Na colisão parcialmente inelástica, ela conserva um pouquinho da energia cinética, e de modo que a energia final seja menor do que a energia inicial. Imagina um objeto, ele colide com o segundo objeto. Esse segundo objeto vai seguir uma nova trajetória, porém ele não vai seguir com a mesma velocidade do objeto que atingiu ele, porque um pouco dessa energia foi conservado, só um pouco dessa energia, não toda ela. Então ele vai seguir outro trajeto e com uma energia mais fraca, uma velocidade menor, uma energia menor. Isso caracteriza uma colisão parcialmente inelástica. E na colisão perfeitamente inelástica, não conserva nada de energia cinética. Quando há colisão, um objeto está indo com a velocidade, colide com o segundo objeto, e esses dois objetos vão seguir um caminho na mesma direção, eles vão seguir em frente, como se eles fossem um só. Ou seja, vai haver só a conservação do momento linear, não vai haver conservação de energia. Eles vão seguir uma trajetória como se eles fossem um só.